E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter mais uma aula aqui de filosofia. Hoje vamos falar um pouco sobre Aristóteles, tá certo? Ele que foi aluno de Platão, foi discípulo de Platão, beleza? Naquele quadro da Escola de Atenas, o Rafael Zanzi, o pintor, dá uma ênfase aos dois aqui no centro, entre vários filósofos aí antigos, né? Ao lado de Aristóteles está Platão. Platão está segurando um livro chamado Timeu e Aristóteles segurando um livro chamado Ética, em homenagem ao seu pai Nicomaco. Aqui, Platão aponta para o alto, se referindo ao mundo das ideias, né? Ao mundo inteligível, ao mundo ideal. Já Aristóteles aponta para a frente, se referindo a esse pensamento dele de que não existe dois mundos, como Platão achava, o mundo das ideias e o dos sentidos, né? Para ele só existe esse aqui que a gente está vendo, o mundo ideal, o aqui e o agora mesmo, tá certo? Uh, antes de continuar, queria pedir que vocês resumissem a aula no caderno, certo? E fotografassem a atividade e postassem no Classroom para a gente computar aí esses resumos, beleza? Então, assim, nesse quadro, o Rafael Zanzio ele fez até uma homenagem ao seu mestre. Como eu havia dito, Aristóteles foi aluno de Platão. O Rafael Zanzio pintou no rosto de Aristóteles o próprio rosto dele. Esse é o pintor Rafael Zanzio. E no rosto de Platão ele colocou o rosto de Michelangelo, isso a título de curiosidade, tá certo? Tentando homenagear o seu mestre, ou seja, ele fez essa relação. Assim como Aristóteles era discípulo de Platão, aliás, isso, o Rafael Zanzio era discípulo de Michelangelo, né? Michelangelo era seu mestre. Então ele fez essa brincadeira com o rosto deles dois aí. Tudo bem? Vamos continuar para frente. O Aristóteles, ele foi mestre também, professor de um jovem príncipe chamado Alexandre, né? Que se tornará um grande imperador. Essa é a imagem mais, digamos assim, aproximada de Alexandre, de um vaso da época, certo? E ele era baixinho, de estatura pequena e tudo, mas ele foi assim um conquistador de vários territórios, né, nesse período que nós vamos chamar de helenismo, né? E graças a Alexandre, a filosofia ela começa a se espalhar por outras regiões à medida que ele vai conquistando territórios. Inclusive, na história da filosofia, alguns livros afirmam que o Alexandre e o Aristóteles tiveram uma espécie de aproximação sentimental entre os dois, né? E isso, na época da Grécia, era muito comum acontecer entre homens, esse tipo de relação, porque é, transpassava a questão da aprendizagem, ia muito mais além disso, certo? E ou seja, esse tipo de relação homoafetiva entre as pessoas não é de agora, não é recente, vem lá de antes de Cristo, né? Pelo menos aqui a gente está computando aí uns 400 anos antes de Cristo. E enfim, mas nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho da importância de Alexandre o Grande nesse período aí do helenismo e explicar todas as correntes filosóficas que aconteceram durante esse período, que durou mais ou menos aí por 300 anos, né, a dominação dos macedônios. Alexandre era de um país vizinho da Grécia, da Macedônia, né? Então eles conseguiram, graças a partir de Alexandre o Grande, um império muito grande durante 300 anos, até que depois os romanos voltaram a tomar o poder da maioria das regiões que tinha sido conquistada por Alexandre. Mas vamos continuar aqui. Aristóteles, ele então, ele vai fundar uma escola filosófica chamada Liceu. E os alunos dessa escola filosófica que ele fundou
eram chamados de paripatéticos. O que é que significa paripatéticos? Significa aqueles que passeiam. Por que eles recebem esse nome? Porque eles nunca se reuniam no mesmo local. Por exemplo, um determinado dia se reuniam para discutir alguns assuntos da filosofia da época numa praça pública, depois numa colina, num jardim, ou na casa de outra pessoa, e assim iam mudando sempre de local, nunca era no lugar fixo. Então eles eram, por isso, apelidados de paripatéticos, que significa aqueles que passeiam, beleza? O Aristóteles achava que ele ia, na verdade, tomar de conta da Academia de Platão, era um dos melhores alunos de Platão. Mas Platão resolveu escolher um primo para dar continuidade aí na administração da academia. Então Aristóteles resolve fundar a sua própria escola filosófica chamada Liceu. Beleza? Aristóteles ele vai ser um dos primeiros que vai tratar da questão da lógica, como é que o raciocínio lógico se dá na nossa cabeça, né? Isso num livro chamado Organon, ou Ordem, traduzindo, certo? Ou organização. Né? No Organon, ele vai chamar a atenção da importância da linguagem, como essa característica do ser humano de se comunicar, né, de transmitir os pensamentos de forma lógica para as pessoas é importante. Né? Então o conhecimento ele se desenvolveu bastante a partir dessa capacidade de nós conseguirmos transmitir nossas ideias de forma lógica através da linguagem. Se eu não conhecer um determinado idioma, eu não vou compreender nada daquilo que as pessoas estiverem falando. Ou, por exemplo, se eu falar na língua do P para alguém que não conhece, que não vai entender, né? Aquela brincadeira de adolescência, de criança. Mas, enfim, tudo precisa ter uma lógica. Vocês só estão me entendendo de forma racional, coerente, porque eu sigo uma série de encadeamentos de raciocínios lógicos instantâneos, certo? No cérebro ele vai automaticamente sendo levado para as próximas palavras, que ligam a outras palavras que eu vou falar. Então eu consigo articular tudo de forma lógica, o meu raciocínio, graças à linguagem, tá certo? Para falar dessa questão da lógica, Descartes ele vai dizer que nosso raciocínio funciona mais ou menos como o silogismo. O que é o silogismo? O silogismo são 3 etapas de afirmações que a gente pode chamar de premissas. A primeira premissa, ou a primeira afirmação, a segunda premissa. E, por exemplo, a terceira premissa que nos leva, essas duas vai nos levar a essa terceira, que é uma conclusão. Por exemplo, se eu digo assim, todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Significa dizer que Sócrates é mortal, certo? Se todo homem é mortal e se Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Esse passo a passo aqui representa a forma de como o nosso cérebro articula as coisas, faz ligação de uma informação com outra e nós concluímos, chegamos a outras ideias a partir de outras anteriores, certo? Isso nós chamamos de silogismo, ok? Mas existe a falácia. A falácia é um silogismo falso. Por exemplo, se eu digo que toda mulher é bonita e que Maria é uma mulher, logo Maria é bonita, isso é uma falácia. Porque a primeira diz que toda mulher é bonita, mas nem todas são bonitas. Né? Do mesmo jeito que se fosse um homem, todo homem é bonito, logo João é um homem. Né? Logo, então, todo homem é bonito. Não é bem assim. Tem muito homem feio por aí, né? Então, assim, quando uma dessas premissas tem alguma falha, né, quando ela não é logicamente correta, isso nós chamamos que é uma falácia, certo? Mas se nela todas as informações estão corretinhas, isso nós chamamos de um silogismo, ok? Como aqui é o caso, beleza? E Aristóteles também foi um dos primeiros a trabalhar a questão da política, né? Ele vai dizer que o bom governante é aquele que vai proporcionar o bem comum numa
polis, numa cidade. Então, na polis grega, né, é onde o bem comum é possível habitar. E esse bom governante, esse político, ele, quando ele oferece esse bem comum a todos, nós podemos viver a verdadeira felicidade, né? Então, ser feliz para Aristóteles significa viver na polis, né, para usufruir desse bem comum. Então, de certa forma, a gente também está dizendo que o homem que vive isolado, né, vamos supor numa ilha, não seria feliz, porque ele não iria usufruir desse bem comum para ter essa sua felicidade. Então é necessário vivermos em comunidade, em agrupamento, na polis, na cidade, certo? Assim, todos, né, quando todos são beneficiados por um bom governante, esse bem comum, né, for alcançado, podemos dizer que todos são felizes. Seria ideal que nossa sociedade hoje em dia fosse assim, que nossos governantes pensassem no bem comum de todos, né, e não dos seus apoiadores apenas, e não só pessoas ligadas a seu partido, e não só pessoas ligadas à sua família, mas todos de uma maneira geral. E isso era o dever de um bom governante, segundo Aristóteles, ok? Continuando, aqui ele também vai tratar de ética, certo? No livro chamado Ética a Nicômaco. Nicômaco é o nome do pai dele. E faz muitas assim considerações importantes do que é ser ético. Naquela sociedade já se falava isso. E hoje, mais do que nunca também, falar de ética é necessário, principalmente na política, né? Onde nós estamos cansados de corrupção, cansados de desvio de dinheiro, cansados de impunidade, cansados desse jogo político onde alguns são protegidos, né, em troca de favores políticos, econômicos. Nós estamos assim realmente cansados. Esse ano é um ano de eleições, já tem eleições municipais e era um bom momento da gente escolher os prefeitos, os vereadores assim de forma que passasse por esse critério da ética. Quais são os mais éticos, quais são os mais honestos, quais são os que não têm ficha suja, né, que são ficha limpa, para a gente poder votar, quais são os que não estão sendo investigados na política, né, que não são réus, não são suspeitos, para a gente poder dar, então, voto a essas pessoas. Eu sei que a gente está um pouco decepcionado, né, um pouco com a política de uma maneira geral, não só a recente, mas um pouco a política do passado também, de alguns anos atrás. Porém, nunca é tarde. A forma de mudar, né, de fazer a sociedade um pouco mais justa, ética, correta para todo mundo é na hora da eleição. Um abraço a todos, se cuidem, até a próxima. Valeu!